As cenas que antecedem a crucificação de Jesus são talvez as mais intensas, dolorosas e comoventes de toda a narrativa cristã. Para quem carrega no coração a fé no Cristo vivo, ver o Filho de Deus sendo traído, açoitado, humilhado e finalmente pregado em uma cruz é algo que toca fundo, que nos faz refletir sobre o peso real do sacrifício feito por amor à humanidade. Não estamos falando apenas de sofrimento físico. Estamos diante de um Deus que, por escolha própria, se fez carne, habitou entre nós e decidiu, de forma voluntária, suportar a maior dor possível, não por culpa própria, mas para nos dar acesso a algo eterno, a esperança celestial. Cada gota de sangue derramada, cada suspiro de dor, cada insulto recebido, tudo isso foi por mim e por você. É por isso que, para milhões de cristãos ao redor do mundo, negar essa divindade, essa entrega sobrenatural, não é apenas um erro teológico, é um golpe direto no coração da fé. E aqui começamos a entrar num ponto delicado, mas necessário. Existe um grupo religioso que se apresenta como cristão, mas que nega abertamente a divindade de Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová afirmam que ele não é Deus, mas sim uma criatura, o arcanjo Miguel, em forma humana. Para eles, Jesus é inferior a Deus e, portanto, não pode ser adorado. Isso, por si só, já cria um abismo enorme entre sua doutrina e o que o cristianismo histórico sempre afirmou. Mas isso vai além de um debate doutrinário. Estamos falando de como se interpreta e se honra o maior ato de amor da história. Reduzir Jesus a uma simples criatura e esvaziar o poder do sacrifício é colocar em xeque o próprio Evangelho, que nos ensina que foi Deus quem se entregou por nós. E isso não é detalhe. É o centro da fé. Nesse vídeo, vamos explorar esse contraste. Vamos ver como as Escrituras, a tradição e a própria lógica da redenção apontam para algo que as testemunhas de Jeová preferem ignorar, que Jesus é Deus, e que sua morte não foi simbólica, foi cósmica. Foi Deus pagando um preço que só Ele poderia pagar. Se esse tema já te causou algum desconforto ou dúvida, fica com a gente. O que vamos mostrar aqui pode te surpreender, e talvez mudar para sempre a maneira como você entende a cruz. Um dos pontos mais controversos e, ao mesmo tempo, menos debatidos em profundidade sobre a teologia das testemunhas de Jeová é a sua negação da cruz como símbolo legítimo da morte de Cristo. Para esse grupo, Jesus não morreu em uma cruz, mas sim em uma simples estaca vertical, uma estrutura sem travessão, que contradiz frontalmente a iconografia e a tradição cristã ao longo dos séculos. Essa posição, no entanto, não se limita a um detalhe técnico ou semântico. Ela carrega implicações profundas que tocam o coração da fé cristã e desafiam diretamente séculos de testemunhos históricos, teológicos e simbólicos que cercam a crucificação. Vamos examinar os fundamentos dessa alegação. A palavra grega usada nos evangelhos para descrever o instrumento da execução de Cristo é stauros. Em seu significado mais básico, essa palavra pode sim ser traduzida como poste ou estaca. No entanto, o contexto histórico e a evolução do uso do termo indicam uma complexidade muito maior. Nos séculos seguintes à crucificação, os primeiros cristãos, homens e mulheres que viveram muito próximos dos eventos originais, interpretaram essa palavra como se referindo a uma cruz com travessão, como aquela que conhecemos hoje. Autores como Justino Mártir, que escreveu no século II, e Tertuliano, no terceiro, mencionam explicitamente o formato da cruz como tendo dois eixos. Suas descrições não deixam margem para entender que Cristo teria sido pregado em um simples poste. E o mais importante, esses escritos não surgiram no vácuo. Eles refletem tradições orais, litúrgicas e visuais que permeavam as comunidades cristãs primitivas. Além da literatura patrística, há também evidências iconográficas. Pinturas, grafites, inscrições em tumbas e objetos litúrgicos da era cristã primitiva retratam a cruz com o formato que conhecemos hoje. Esses artefatos não surgiram de forma aleatória. Eles nasceram da necessidade de representar, com fidelidade e reverência, o sofrimento redentor de Cristo. É impensável que toda essa tradição, nascida nos primeiros séculos e espalhada por regiões geográficas tão diversas quanto Roma,
Antioquia, Alexandria e Cartago, têm interpretado erroneamente um símbolo tão central. Os próprios evangelhos também nos fornecem indícios claros. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, lemos que Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ora, uma simples estaca poderia ser carregada por um homem em seus ombros, mas o peso e o formato de uma cruz, com um travessão transversal, explicam o motivo pelo qual Jesus, já enfraquecido pela tortura, não conseguiu levá-la até o Gólgota. Mais ainda, quando Tomé toca as feridas do Cristo ressuscitado, ele as encontra nas mãos, uma posição que sugere os braços estendidos lateralmente, e não erguidos em um único ponto como exigiria uma estaca. A recusa das testemunhas de Jeová em aceitar a cruz tradicional não se dá apenas por uma interpretação alternativa da linguagem bíblica. Trata-se de uma estratégia simbólica e ideológica. Ao rejeitar o principal símbolo da fé cristã, aquele que por mais de 2000 anos tem representado o amor sacrificial de Deus pela humanidade, elas não apenas se diferenciam dos demais grupos religiosos, elas se colocam em posição de superioridade doutrinária. É como se dissessem, todos os outros se enganaram, nós descobrimos a verdade. Essa postura, além de historicamente frágil, carrega uma sutil soberba teológica. Negar a cruz é, em última instância, tentar reformular todo o significado da redenção cristã. Porque a cruz não é apenas um instrumento de morte. Ela é o altar cósmico onde o Deus encarnado se ofereceu por amor. Ela representa o encontro do divino com o humano, do juízo com a graça, da morte com a vida. É na cruz que o cristianismo encontra sua identidade mais profunda. Retirá-la da narrativa cristã é desfigurar o próprio Evangelho. A cruz permanece. Mesmo quando ridicularizada, marginalizada ou ignorada, ela permanece. Não apenas como objeto, mas como símbolo espiritual. Ela é a lembrança viva de que o amor verdadeiro custa caro, custa sangue, suor e entrega. A cruz não é uma invenção posterior ou um equívoco litúrgico. Ela é o cerne da história da salvação. E se hoje você se vê diante dessa informação com surpresa ou até desconforto, talvez esse seja o momento certo para olhar para a cruz com outros olhos. Um olhar que não se limita à superfície do símbolo, mas mergulha na profundidade do que ela comunica. Porque negar a cruz é mais do que contestar um formato. É negar o próprio coração pulsante do cristianismo. O Deus que se fez homem, foi pendurado entre céu e terra, e ali nos resgatou com amor eterno. Continue conosco, venha compreender por que negar a cruz é também negar a divindade de Cristo e seu papel único na história da humanidade. Entre as doutrinas mais controversas e, ao mesmo tempo, mais danosas do ponto de vista espiritual promovidas pelas testemunhas de Jeová, está a ideia de que a maioria dos seus membros não irá para o céu. Segundo o ensinamento oficial da organização, apenas um grupo extremamente seleto, composto por 144.000 pessoas, terá acesso à vida celestial ao lado de Deus. Todos os demais, por mais fiéis e dedicados que sejam, estão destinados a viver eternamente na Terra. Esse ensino, porém, não apenas distorce o propósito divino revelado nas Escrituras, mas também gera um sentimento de inferioridade espiritual e exclusão entre os próprios membros. Vamos entender como essa ideia se sustenta. As testemunhas de Jeová baseiam sua crença nos 144.000 em passagens como Apocalipse, capítulos 7 e 14, que mencionam esse número de forma literal. Elas afirmam que esses são os únicos que nasceram de novo, têm comunhão direta com Deus e serão levados ao céu. Os demais, chamados de outras ovelhas, formarão uma classe terrena, sem acesso direto a Jesus como mediador. Isso significa, na prática, que milhões de pessoas são ensinadas a não desejar o céu, a não se ver como filhos plenos de Deus, e a crer que seu lugar é apenas aqui, no plano terreno. Mas será que essa interpretação resiste a uma análise bíblica séria e honesta? A resposta é não. Primeiro, porque o livro de Apocalipse é notoriamente simbólico. Quando João fala dos 144.000, ele os descreve como 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, o que claramente indica uma representação simbólica do povo de Deus completo, e não uma contagem literal.
Além disso, em Apocalipse capítulo 7, logo após mencionar os 144.000, João diz ver uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, essa multidão também está no céu, adorando a Deus, o que derruba a tese de que só um grupo seleto terá acesso à presença divina. Mais ainda, a Bíblia é clara ao afirmar que todos os que creem em Cristo são feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Ele. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e que, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não há, nesse texto, qualquer distinção entre classes espirituais ou destinos diferentes. A promessa é universal para todos os que creem, independentemente de um número específico. O problema de limitar a bênção celestial a apenas 144.000 pessoas é que isso nega o acesso ao Evangelho completo à maioria. Cria-se uma mentalidade de classe espiritual inferior, onde milhões se contentam com uma herança terrestre, acreditando que não são dignos do céu. Isso, além de teologicamente equivocado, é psicologicamente danoso. É como se Deus tivesse filhos de primeira classe e outros de segunda, o que contradiz frontalmente a mensagem do Evangelho, que oferece redenção plena a todos que se arrependem e creem. Essa doutrina também desincentiva a busca pela intimidade com Deus. Afinal, por que desejar algo que, segundo a liderança da organização, não é para você? Milhares de testemunhas de Jeová deixam de tomar a ceia, de orar diretamente a Jesus e de se ver como parte da família celestial porque acreditam, desde cedo, que esse privilégio pertence apenas a outros. O resultado é uma fé truncada, parcial, limitada. A verdade revelada nas Escrituras é que Deus deseja que todos os seus filhos estejam com Ele, onde Ele está. Em João capítulo 14, Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar." E completa: "Para que onde eu estiver estejais vós também." Essa promessa não foi feita a 144.000, mas a todos os seus discípulos. A esperança do céu é para todos os que nasceram de novo, foram lavados pelo sangue do Cordeiro e têm o Espírito de Deus habitando neles. Negar essa esperança é negar a essência da Boa Nova. É transformar o Evangelho em um sistema de castas espirituais. E o mais preocupante é que isso não apenas engana, isso aprisiona. Aprisiona mentes e corações em uma teologia de escassez, onde o acesso ao Pai é restrito, onde o céu é para poucos, e onde o sacrifício de Cristo parece não ser suficiente para todos. Mas você não precisa viver sob essa limitação. O céu não é um clube fechado. É o destino eterno dos que foram redimidos. E essa verdade está clara na palavra, acessível a todos os que desejam conhecê-la. Em todo o mundo, milhões de testemunhas de Jeová se reúnem anualmente para uma cerimônia que deveria ser o ápice da comunhão cristã, a celebração da Ceia do Senhor, ou como eles chamam, comemoração da morte de Cristo. Mas há um detalhe chocante: a grande maioria dessas pessoas, embora presentes, não participa. Elas apenas observam o pão e o vinho passarem à sua frente, sem tocá-los. Essa prática não apenas contraria o mandamento explícito de Jesus, mas também expõe um sistema doutrinário que exclui seus próprios fiéis do que há de mais essencial no Evangelho: a comunhão com Cristo e com o seu sacrifício. A justificativa da liderança da torre de vigia é que somente os chamados ungidos, aqueles que fazem parte do grupo dos 144.000, têm o direito de participar da ceia. Os demais são ensinados a se ver como outras ovelhas, que não fazem parte do novo pacto e que, portanto, não devem tocar nos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Isso significa que, ao contrário do que Jesus instruiu em Lucas capítulo 22, quando disse: "Fazei isto em memória de mim", milhões de seus seguidores são instruídos a não fazer. Essa prática gera uma série de consequências espirituais. Primeiro, ela quebra o princípio da ceia como memorial inclusivo. Na igreja primitiva, a ceia era o símbolo de união do corpo de Cristo, um momento em que todos os discípulos compartilhavam do mesmo pão e do mesmo cálice.
Em Coríntios capítulo 10, Paulo afirma: porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. A ceia não era um privilégio, mas um chamado universal à lembrança, à gratidão e à comunhão. Ao transformar esse ato em um evento de exclusão, as testemunhas de Jeová desfiguram o coração da celebração instituída por Cristo. Em segundo lugar, a recusa de participar da ceia impede milhões de crentes de se verem como parte do novo pacto. Em Hebreus capítulo 9, lemos que Jesus é o mediador de uma nova aliança, selada com seu sangue. Quando alguém recusa o símbolo dessa aliança, ela também se afasta, mesmo que inconscientemente, da própria base da redenção cristã. A ceia não é apenas um ritual, ela é o selo da nova relação entre Deus e o homem. Excluir-se disso é como permanecer fora da sala do banquete enquanto o rei convida todos para sentar-se à sua mesa. Além disso, o ensino de que apenas uma elite espiritual deve participar da ceia reforça uma estrutura de castas religiosas. Cria-se uma classe ungida, mais próxima de Deus, com privilégios exclusivos, enquanto o restante, embora devoto, é mantido à margem, como se fosse menos digno. Isso gera confusão teológica e profunda insegurança espiritual. Muitos fiéis passam a vida sem saber se são realmente salvos, sem experimentar a alegria da comunhão plena com Cristo. Do ponto de vista bíblico, a ceia é uma ordenança para todos os que creem. Em Coríntios capítulo 11, Paulo adverte que devemos examinar a nós mesmos antes de comer o pão e beber o cálice, mas ele jamais sugere que alguém deva se abster por se considerar de uma classe inferior. A advertência é moral e espiritual, e não uma segregação institucionalizada. Recusar o pão e o vinho por doutrina, e não por convicção pessoal de arrependimento, é uma inovação perigosa e antibíblica. Essa doutrina também gera danos psicológicos. Ao ensinar que o corpo de Cristo não é para todos, a organização semeia um sentimento de exclusão e indignidade espiritual. Muitos membros vivem anos com dúvidas profundas. Será que sou digno? Será que Deus me escolheu? Por que não sinto o desejo de participar? Perguntas que, longe de serem respondidas com graça, são abafadas com medo e silêncio. O convite de Jesus é claro: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Ele não colocou restrições de classe, linhagem ou número. A mesa é de Cristo, e ele a preparou para todos os que desejam seguir o caminho da fé. Negar esse convite é negar a extensão do seu amor. E ensinar outros a recusar esse convite é, no mínimo, uma afronta à graça de Deus. Olha, eu sei que nem sempre é fácil encarar os desafios da vida. Principalmente quando a gente já viveu bastante coisa e sente que precisa de novas formas de garantir o sustento, sem sair de casa. Por isso, eu quero te apresentar uma oportunidade real, segura e que respeita o seu tempo. Se isso fizer sentido para você, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, ou clicar no segundo link no comentário fixado. Não é sobre vender promessa, é sobre ajudar você a ter mais liberdade e dignidade com algo possível. Tá bom? O Espírito Santo também não fica de fora da distorção doutrinária promovida pelas testemunhas de Jeová. Segundo essa organização, o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas sim uma força ativa de Deus, uma espécie de energia impessoal que ele utiliza para realizar sua vontade. Essa concepção reduz o Espírito Santo a algo como eletricidade ou gravidade espiritual, impessoal, sem vontade própria, e sem capacidade de se relacionar ou agir conscientemente. Essa doutrina desumaniza e despersonaliza completamente o Espírito Santo, negando sua divindade, sua consciência e sua agência ativa no plano da salvação. No entanto, as Escrituras Sagradas apresentam o Espírito Santo como uma pessoa real, com atributos pessoais e divinos, que participa ativamente na história da redenção. Um dos textos mais claros nesse sentido está em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Pedro confronta Ananias com as palavras: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Este trecho mostra claramente que o Espírito Santo é alguém que pode ser enganado, uma característica de personalidade, e também afirma, de forma inequívoca, que mentir ao Espírito é o mesmo que mentir a Deus. Essa equivalência é fundamental, ela identifica o Espírito Santo como Deus. Além disso, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus promete enviar outro Consolador aos discípulos, referindo-se ao Espírito Santo. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. A expressão outro Consolador, grego, Allos Paracletos, implica que o Espírito será alguém da mesma natureza e função que Jesus, ou seja, pessoal. A palavra Consolador, Paracletos, carrega o sentido de alguém que aconselha, fortalece, defende e orienta, tudo isso requer personalidade. As Escrituras estão repletas de outras evidências. Em João capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e que ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Isso mostra que o Espírito possui vontade, propósito e função própria. Ele também intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26, distribui dons conforme a sua vontade. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 11, e pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. Nenhuma dessas ações seria possível se o Espírito fosse apenas uma força. Negar a personalidade do Espírito Santo tem implicações devastadoras para a vida espiritual dos fiéis. As testemunhas de Jeová não oram ao Espírito, não pedem sua direção, não esperam seu consolo, e não o reconhecem como agente de santificação, regeneração e transformação interior. Essa omissão resulta em uma espiritualidade empobrecida, baseada em regras externas e lealdade institucional, em vez de um relacionamento profundo com o Deus Trino que habita no coração do crente. Além disso, essa doutrina contraria diretamente o ensino central do Evangelho, que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Em 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o Espírito fosse apenas uma força, não faria sentido chamá-lo de habitante ou referir-se ao corpo como seu templo. O Espírito tem presença pessoal no crente. Portanto, reduzir o Espírito Santo a uma energia impessoal não é apenas um erro teológico, mas uma grave mutilação da doutrina bíblica sobre Deus. Ele é o próprio Deus que convence o mundo do pecado, que gera nova vida, que santifica, que guia, consola, ensina, distribui dons e selos crentes para o dia da redenção. Ignorar sua personalidade é cortar uma das principais fontes de poder, direção e intimidade espiritual que a fé cristã oferece. Negar isso é, na prática, afastar o crente da plenitude da vida espiritual prometida no Evangelho, privando-o do relacionamento com aquele que Jesus enviou para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro ponto crítico na doutrina das testemunhas de Jeová é a forma como elas abordam a salvação. Apesar de afirmarem crer em Jesus Cristo, sua estrutura doutrinária enfraquece radicalmente o conceito bíblico de salvação pela graça. Em sua teologia, a salvação não é uma dádiva gratuita de Deus mediante a fé em Cristo, mas um processo condicionado à lealdade à organização Torre de Vigia, à submissão ao corpo governante e à prática constante de obras, como a pregação de porta em porta. Segundo as Escrituras, a salvação é um dom divino, acessível a todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é direto. A salvação não é conquistada, é recebida. A fé é o canal pelo qual a graça de Deus chega ao pecador, não uma plataforma para acúmulo de méritos religiosos. No entanto, as testemunhas de Jeová ensinam que a salvação está intrinsecamente ligada à obediência à sua organização e à permanência dentro dela.
O corpo governante é considerado, na prática, o único canal autorizado de comunicação entre Deus e a humanidade. Apesar de afirmarem que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, a função prática de mediação é exercida por essa elite de líderes humanos, que alegam serem os únicos ungidos para interpretar corretamente as Escrituras. Isso contradiz diretamente 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A substituição de Cristo por uma organização humana coloca uma camada entre o crente e Deus, negando o acesso direto e pessoal que o Evangelho oferece. Além disso, a ênfase nas obras cria uma espiritualidade baseada em desempenho, medo e culpa. As testemunhas de Jeová são ensinadas a associar sua salvação ao número de horas de pregação, ao comparecimento regular às reuniões, e à submissão irrestrita à liderança. Isso contraria o espírito da nova aliança, que proclama liberdade em Cristo e nova vida mediante o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse sistema de salvação meritória gera vários efeitos colaterais nocivos. Primeiramente, elimina a segurança da salvação. Muitos fiéis vivem em constante temor de serem destruídos em Armagedon se não estiverem fazendo o suficiente. Segundo, ele promove arrogância espiritual entre os mais ativos e desprezo pelos que, por razões pessoais ou emocionais, não conseguem seguir o ritmo exigido. E, por fim, coloca o foco na organização, e não em Cristo. O Novo Testamento nos chama a descansar na obra consumada de Jesus. Em João capítulo 19, versículo 30, ao morrer na cruz, ele declarou: está consumado. Isso significa que a redenção foi completada, que nada pode ser acrescentado àquilo que Cristo realizou. Hebreus capítulo 10, versículo 14, reforça: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A obra de Cristo é suficiente, perfeita e eterna. Acrescentar exigências humanas a essa obra é diluí-la e negá-la em sua essência. Portanto, a doutrina das testemunhas de Jeová representa uma substituição da graça de Deus pela meritocracia institucional. Ao exigir fidelidade à organização como critério de salvação, afastam os crentes da suficiência de Cristo. Negam, com isso, o coração do Evangelho. A salvação que a Bíblia anuncia é um presente divino, oferecido a todos os que se arrependem e creem no Filho de Deus. Não depende de organizações humanas, nem de estatísticas de pregação, mas da graça imerecida e do sangue de Jesus, derramado uma vez por todas. Rejeitar essa verdade é trocar a liberdade do Evangelho pelas algemas da religião. É colocar uma carga sobre os ombros dos fiéis que nem os apóstolos puderam carregar. Atos capítulo 15, versículo 10. Em vez disso, Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A graça liberta, enquanto o sistema das testemunhas de Jeová aprisiona. Salvação é dom, é graça, é Cristo, nada mais, nada menos, nada além. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu te peço de coração: deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa precisar ouvir isso também. E se você sentir no coração de ajudar esse projeto a continuar alcançando mais pessoas, qualquer valor que você puder doar já faz toda a diferença. É só usar o Pix que está aí no canto direito da tela, ou clicar no primeiro link do comentário fixado. Deus te abençoe e obrigado por caminhar com a gente. Talvez a constatação mais perturbadora seja a de que, por trás de termos bíblicos, linguagem cristã e aparência piedosa, as testemunhas de Jeová constroem um sistema de fé que nega os fundamentos mais preciosos do Evangelho. Elas falam sobre Jesus, mas não o reconhecem como Deus. Referem-se ao reino, mas esvaziam seu verdadeiro propósito celestial. Citam a Bíblia, mas negam a cruz. Participam de reuniões religiosas, mas rejeitam a ceia. Evocam o Espírito, mas o reduzem a uma força.
Proclamam salvação, mas a condicionam à lealdade institucional. É uma fé que parece ter forma de piedade, mas nega o poder dela, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. A gravidade dessas distorções não está apenas em seus aspectos teológicos, mas no impacto profundo que causam na vida espiritual de milhões. Em vez de levar o crente à liberdade gloriosa dos filhos de Deus, o sistema da torre de vigia os mantém sob constante vigilância, exigência e medo. Em vez de apontar para um relacionamento vivo com Cristo, centraliza o controle humano. Em vez de levar a cruz, leva um código de conduta. É a substituição do evangelho pela religião, da graça pela performance, do amor de Deus pela coerção da organização. É a troca da promessa pela ameaça, da fé pela vigilância. É preciso lembrar que, conforme Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículos 23 a 25, nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. O apóstolo Paulo também alertou em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. O evangelho não pode ser modificado, remendado ou adaptado à vontade de uma liderança humana. Não há autoridade sobre a palavra que não seja o próprio Deus que a inspirou. Nosso chamado, portanto, é retornar ao centro da fé cristã, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, único mediador, Salvador e Senhor. É em seu nome que temos vida, em sua cruz que temos reconciliação, e em sua ressurreição que temos esperança. Como Pedro declarou em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fora dele, há apenas confusão, escravidão e desespero espiritual disfarçado de piedade. Se há um apelo que pode ser feito aqui, é este: volte-se para Cristo. Não para uma organização, não para homens, mas para o Filho de Deus que se entregou por amor. Ele é suficiente. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Não há nada que você precise conquistar para ser amado por Deus, Cristo já conquistou tudo na cruz. O que ele pede de você é fé sincera, arrependimento genuíno e entrega total. Se você tem dúvidas, se sente o coração pesado com medo, com exigências religiosas ou com culpa constante, saiba que há descanso disponível. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Salvador, sair da escravidão da religião e entrar no repouso da graça. Não importa onde você esteve. Não importa o que disseram que você precisava fazer. O que importa é o que Jesus já fez. Ele morreu em seu lugar, pagou sua dívida, e agora vive para te dar uma nova vida. Você não precisa de uma torre. Você precisa da cruz. Você não precisa de uma organização. Você precisa de um Salvador. Hoje, abra seu coração e reconheça: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste por mim e ressuscitaste para me dar vida eterna. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, e reina sobre mim. Confio somente em Ti. Amém. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade que liberta. Essa é a graça que salva. Essa é a fé que restaura.